Retrato Imaginário. Esse é mais um livro que eu escrevi há muito tempo. Assim, deitado na rede, à luz do luar, Osmani pensava com seus botões. Precisava se casar, estava ficando velho. De repente ninguém iria querer por marido. Se bem que, casar para quê? Para arrumar compromisso? Arrumar uma mulher para ali tolir os modos, dar despesas? Até que era bom viver assim, sem ter responsabilidade nenhuma. Aparentemente, né? Ele não queria ter filhos, esposa, casa e trabalho, além do que ele já estava acostumado a fazer, que era muito pouco. Ele nunca gostou do trabalho pesado. Sempre se esquivava das grandes tarefas. E o tempo estava passando, os seus primeiros cabelos brancos já enfeitavam suas têmporas. Ele tinha um irmão de nome Onofre, que era bem parecido com ele, era mais velho. Esse também nunca quis compromisso com nada. Ele se afastava das pessoas, da família, e todos ali se referiam a ele como o louco, o louquinho. Mas ele era o contrário de Osmani. Onofre era um homem solitário, mas ele vivia lá, cuidando da sua própria vida numa pequena cabana nas terras dos pais. Onofre era cheio de cacoete, de esquisitice, era meio esquizofrênico. Vivia uma vida de ermitão. Coisa rara era conversar com alguém. Vivia ali, de plantar dentro do seu cercado, ao redor da casa. Ele cultivava milho, abóboras, verduras, batatas. Criava um porquinho de vez em quando, galinhas, mas tudo para o seu próprio consumo. Algumas vezes, quando o pai, o velho italiano, ia visitá-lo, ele dava alguma coisa para o pai levar para casa do cultivo do seu quintal. Todos os irmãos diziam que o Onofre é que era esperto. De bobo ele não tinha nada. Ele conhecia a terra, escolher o melhor lugar para morar, a melhor parte do sítio, onde que tudo que se plantava dava. Mas isso não era verdade. Na casa principal, tanto o pai, a mãe, os filhos e as filhas é que não gostavam de cuidar de plantações. Eles não sabiam cuidar de plantas. Pareciam ser preguiçosos. Osmani vivia igual a preguiça deles. Achava um desaforo trabalhar a terra para sustentar todo mundo. Então, fazia como todos os outros, nem ligava. Se não tinha, ele não comia. Se tinha, ele comia. Mas o irmão Onofre era diferente. Ele trabalhava de sol a sol. Ajudava, trazia o sustento para casa para todo mundo comer. Mas chegou um dia que ele se cansou de dar duro. Aí ele resolveu trabalhar só para si próprio. Não queria mais ser explorado pelo resto da família, que eram 3 irmãos e 2 irmãs. Era Osmani, Onofre e José. Eles eram homens claros, tinham os olhos azuis, descendentes de italianos. O pai deles, algumas vezes, bem pouca, falava dos antepassados na Itália. Falava da viagem de navio, falava dos pais dele, dos avós, mas isso era muito raro. Parecia que ele não queria que ninguém soubesse que eles existiam. Esse chefe de família era um homem calado. Parecia viver desgostoso da vida. Ele havia perdido a esposa logo após o nascimento do Osmani. E ela partiu, deixando os filhos ainda pequeninos. As 2 filhas, Urita e Maria, foram criadas e educadas pelo pai italiano. Elas eram rudes, cheias de traumas e ressentiam a falta materna. Se casaram bem jovens, deixando a casa paterna. E agora só os 3 homens moravam com o velho naquela casa. Um dia, José também se casou
e foi embora para junto dos parentes da esposa, deixando para trás o velho italiano com seus 2 filhos, Onofre, o louquinho, e Osmani, o boa-vida que não gostava do cabo do Guatambu. A miséria e a solidão consumiam o velho italiano. Parecia caduco. Sonhava com a sua terra natal, a sua Itália. Algumas noites insone, o velho passava sentado no alpendre da velha morada, onde um dia seu pai sonhara a riqueza e a opulência e a liberdade numa terra distante que mana no leite e mel. Mas para isso ele teria que trabalhar a terra. A velha casa agora estava em pandarecos, o telhado cheio de goteiras, telhas quebradas, o mato quase entrando pelas portas, as velhas paredes cheias de buracos. Aos poucos, árvores frutíferas plantadas pelos migrantes já não davam mais frutos, as ervas de passarinhos tomaram conta de tudo. Os grandes pés de fumos ladeavam a casa, nasciam entre as pedras dos alicerces. Dali era que o italiano colhia o suficiente para alimentar o seu velho cachimbo. Ele via as lagartas comendo as folhas até se fartarem. Depois de bem gorda, elas grudavam nas traves do telhado, de cabeça para baixo, a esperar a mudança para borboletas. Era sempre assim, quando chegava setembro. O coração do velho homem se enchia de mágoas, de saudade da sua Nápoles, onde na primavera ela se cobria de graça de flores e perfumes mil. O cheiro do fumo o transportava para o outro lado do mundo, onde estavam as cantigas dos seresteiros, os toques dos violinos e alaúdes. E grossas lágrimas rolavam pelo rosto do velho italiano. O sonho de seus antepassados se tornara em pesadelo. A cada dia ele via a morte chegar mais perto. Seus olhos azuis perderam o brilho. Sorrir ele já não sabia, se esquecera de ser feliz. Parecia a Osmani que o pai caducava, que ele já não dizia mais coisa com coisa. Mas o filho não dava a mínima para nada. Ai, que o mato crescesse, que a casa caísse. Se não tinha o que comer, ele ia pescar, não se portando com a solidão do pai. Se o velho cão permanecia aos pés do italiano, agradecido pelo teto, não ia atrás de Osmani nas caçadas e nem nas pescarias. O cão era grato ao velho e ficava ali de cabeça baixa aos seus pés. E o filho Onofre levava sua vidinha paralela sozinho, sem mulher, sem filhos, e com o passar dos anos, a idade avançando, ele se tornara mais eremita ainda. Quando alguém se aproximava da sua tapera, ele se escondia no mato para não ter que ver ninguém e nem ser visto. Algumas noites ele era visto a se banhar no riacho. Os vizinhos que viam o chamavam de lobisomem. Agora o capítulo 2. A boa vida de Osmani começou a incomodar suas irmãs, Rita e Maria. Aquilo não teria um bom futuro. O pai iria morrer e não ia demorar muito. Então as duas começaram a confabular uma maneira de fazê-lo sair do marasmo. Rita às vezes o convidava para ir à sua casa. Ele ia, dormia lá e saía bem cedo. Não havia mês dele ficar todo o final de semana para conhecer alguém. Elas até desconfiavam que ele deveria ter alguma mulher nas redondezas. Não era possível. Nunca falava em casamento, em ter filhos, em família. E a vila ali de Arantina era cheia de pessoas, de moças, de rapazes. Osmani era de pouca amizade. Parecia mais problemático até que Onofre, porque esse, pelo menos, vivia só para si. Plantava, colhia, dava algum alimento para o pai, cuidava da casa dele. Mas e Osmani? Não fazia nada. Um dia, a irmã Maria teve a ideia de fazer um terço em casa. Convidaria os vizinhos. E perto dali, quase vizinho, havia uma família cuja mãe também havia morrido no parto da última filha, Joaquina. Agora essa já era mocinha. E ela tinha uma irmã mais velha, talvez 1 ano ou 2 anos que ela, de nome Geraldina. Essa era bela, mas muito simplória. Tinha
mentalidade de criança, sem malícia alguma. Seus irmãos, Luiz, Laurindo e Lorival, já estavam casados. E só restavam as duas moças adolescentes, quase adultas, na companhia do velho Manuel, o rezador de terço. Quem sabe Osmani se agradaria de uma das meninas. Um casamento faria com que ele despertasse para a vida, dando um pouco de sossego e alegria ao coração do velho italiano. Urita e Maria foram até a casa do pai para levá-lo até a festa. Eles eram católicos ferrenhos, tinham grande crença em Deus e no inferno. Rezavam sempre, faziam novenas, jejum nas Semanas Santas. Eram todos devotos de santos. Aprenderam com a mãe a venerar Nossa Senhora Aparecida. E o velho pai tinha, por seu santo protetor, São Genaro, mas respeitava a fé dos outros. A contragosto, foi com elas para a casa delas, participaria do terço em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Maria insistiu tanto com Osmani, falando de uma bela moça, a Geraldina, que morava ali por perto, e quem sabe, se ele fosse, ele poderia conversar com ela e gostar dela. Aí ele resolveu ir para a irmã parar de lhe perturbar e de querer arrumar uma esposa para ele. Também, que mal haveria dele ver a moça de perto, porque ele não tinha mais vontade de casar. Há muito tempo já perdera essa ilusão. Ele achava que casamento era uma coisa cansativa, desgastante. Ele não tinha paciência para se doar a ninguém. Estava bem como estava. Se sentia um velho com seus primeiros cabelos brancos. É que Osmani puxara ao pai, que ainda bem jovem já havia embranquecido os cabelos. Eles tinham esse problema genético. Não era ser velho. E Osmani iria completar só 30 anos. Claro que o povo dali o chamava de velho. Ali os homens se casavam antes dos 20 anos. Ele já ia completar 30 anos. Era muito velho na concepção do pessoal da vila. À tarde, Maria e Eurita partiram, levando com elas o italiano. Coitado, ele era um homem velho, acabado, a cabeça toda branca, que parecia uma lã de carneiro alvejada depois da tosquia. Urita e Maria amavam o pai, mas não podiam tê-lo sempre consigo. Seus maridos eram intolerantes e arredios. Achavam Osmani um vagabundo cheio de manias. Por que ele não cuidava da herança que o pai e o avô construíra para eles? Os maridos achavam que não tinham a obrigação de engolir aquele vagabundo. Eles aturavam Osmani, mas não gostavam dele. E Osmani sentia isso nas atitudes dos cunhados. Por isso, ficava pouco na casa das irmãs. As coitadas faziam das tripas coração para que o irmão não percebesse o verdadeiro ponto de vista dos maridos. Elas sabiam que se Osmani não fosse bem tratado, elas perderiam o amor e a pouca atenção do pai. Eram resignadas ao extremo, mas no fundo sabiam que seus maridos tinham razão. O dia no terço amanheceu bonito, o sol estava quente e brilhante. Era manhã de sábado, e o terço seria ao entardecer, à noitinha. Depois do terço teria o baile, para que os jovens se divertissem, para quem que estivesse sozinho arranjasse um par. Osmani nem quis entrar em casa. Ficou pelas beiradas do terreiro entre os devotos. Não ajudava em nada, não conversava com ninguém. As irmãs estavam muito atarefadas com as visitas, não podiam sair da cozinha. Eram tachos e mais tachos de comida, café, um atrás do outro. O fogo do fogão de lenha era alimentado a cada passinho de tempo por grossas toras de lenha. Algumas vezes até que Urita ia até a janela espiar onde estava o irmão. Ela tinha medo que ele se enchesse e fosse embora. Se acaso isso acontecesse, na certa o pai iria logo atrás dele. E quem o levaria? Estava no meio da festa. Elas não podiam contar com os maridos.
porque a ideia foram delas. Elas que tiveram a ideia de fazer o terço e a festa. Então, elas que se virassem. O marido de Urita e o de Maria ficavam a conversar com os outros poucos homens que chegavam lá fora. Bebiam cachaça, cuspiam de lado e sorriam como uns débeis mentais, falando tudo quanto era baboseira. E chegou a hora do terço. Todos se juntaram na grande sala da casa. O piso de chão batido, com um pequeno altar feito em cima de uma mesa no centro, perto da escora principal da coberta de sapê. O rezador de terço, seu Manuel, pai de Geraldina e de Maria, pegou o missal, abriu, tirou uma fita triangular vermelha com desenhos de Nossa Senhora nos encontros da fita e colocou no pescoço. Antes, ele beijou a foto da santa e a cruz de Jesus crucificado pendente na ponta dessa fita. Atrás da fita ficava a foto do Sagrado Coração de Jesus sangrando com uma cruz no centro. Osmani se aproximou aos poucos do tosco altar. Ao lado, ele viu seu Manuel rezador e as duas moças morenas, que eram suas filhas, a Geraldina e a Maria Joaquina. O rezador fez o sinal da cruz, todos o imitaram, inclusive as filhas. Osmani não sabia rezar. Ele não fez o sinal da cruz. Aliás, ele nunca fizera, nem sabia para que servia aquilo. Mas seus olhos azuis se encantaram pela cabocla ao lado do pai. Ele gostara da mais baixinha mesmo. Era mesmo uma belezura. Parecia uma índia. Estava de pés descalço, cabelos soltos pelas costas abaixo. Sorriso largo, feito de menina. Ela não devia ter mais do que 14 anos, pensou ele. Seu rosto, sua pele, parecia tão macia e suave. Que mãos pequenas. Os pés também eram tão pequenos. Era enfeitada pelo vestido de chita franzido que chegava quase aos calcanhares. Não dava para ver as pernas. A outra moça parecia mais velha, mas não era tão bela quanto a mais baixinha. Tinha no dedo uma aliança, com certeza era noiva. E, na verdade, ela era mais nova, mas parecia ser a mais velha. Geraldina já tinha 18 anos, mas parecia ter menos. Suas atitudes eram quase infantis. Seu sorriso inocente lhe dava uns ares de adolescente. Pobre Osmani. Se amarrara aquela simpatia de corpo e alma. Como todos os homens, ele já amava quando a viu pela primeira vez, assim que chegou na casa da irmã Maria. Por isso, ele ficava de longe a observar a moça, com o coração aos pulos. Ela nem de longe poderia imaginar o que se passava nos pensamentos daquele homem, tido como velho, de voz trovoante, todo inibido, cheio de trejeitos, envergonhado. Geraldina corria com as crianças pela casa, entrava por uma porta, saía pela outra, era como se tivesse a mesma idade dos pequeninos. E quando se cansava das brincadeiras, ela se sentava num banco, juntava as saias e prendia no vão das pernas. E sorria, virando a cabeça para trás, toda banhada de suor. E assim foi a noite toda. O olhar de Osmani não se desviava dela. Nenhum rapaz atirou para dançar, e nem ele. Ele não sabia dançar. Nunca que ele iria sair saracoteando entre os outros casais. Ele tinha muita vergonha e jamais se exporia assim ao ridículo. Por toda a noite ele andou pelo terreiro à beira do curral. Seus cunhados o olhavam de longe e comentavam entre si. Ai, que homem esquisito esse! Ele não conversa, não dança. Só olha para todo mundo com esses olhos miúdos parecendo olho de tatu. Aí Urita chamou o irmão para a cozinha. Ele de longe fez sinal que não. Estava bom lá fora. E o velho italiano pai foi dormir. Estava cansado. Ele não estava acostumado a tanta gente. Não gostava de barulho e nem de festa. Chegou a ficar arrependido de estar ali. Preferia agora o seu catre e o seu colchão de capim para descansar os seus ossos. Ao romper do dia, seu Manuel, o terceiro,
se despediu para ir embora. Urita, a irmã de Osmani, os levou até a porteira. As duas filhas estavam ao lado do pai. Quando Urita voltava, ela olhou para trás e viu que Geraldina sorriu para seu irmão. Ela pensou, não foi de tudo perdido o terço nem um baile. Acho que ela gostou do meu irmão Osmani. Ela até sorriu para ele. Ai, tomara que isso acabe em casamento.